Uma boa noite a todos. Tive a oportunidade de falar sobre algo tão importante, algo que eu acredito tanto. Como forma de me acalmar, eu vou começar com uma música, mas também é uma música para trazer a gente um pouquinho para o tema que a gente vai conversar hoje. É uma música que nos convida a desacelerar e a pensar no aqui e no agora. Quando mesmo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de calma, eu sei, a vida não para. A vida não para. Tem uma colinha aqui só para não esquecer de falar tudo. Então, quando me perguntaram sobre o tema da palestra, eu pensei muito para escolher o título, né? Afinal, falar de morte não costuma ser muito confortável, não é mesmo? A gente evita esse assunto, a gente muda de conversa, a gente bate na madeira, não é assim? Achamos que falar de morte pode atrair ela para perto de nós, como se o silêncio ele pudesse nos proteger. Mas eu garanto para vocês que falar dela não faz ela chegar. Eu estou falando há algum tempo e ela não anda aqui comigo. E eu também não morri nessa existência. Mas depois de alguns anos trabalhando com cuidados paliativos, eu sou paliativista, né, terapeuta ocupacional paliativista, eu descobri algumas coisas que transformaram o meu olhar e a minha forma de ver e viver essa vida. Hoje eu posso garantir para vocês que eu não trabalho com morte, eu trabalho com vida. Porque são justamente as pessoas que eu cuido que me ensinaram como é viver. No início da minha
profissão, eu acreditava que eu ia fazer diferença na vida das pessoas, que eu ia mudar a vida das pessoas. E, na verdade, foram elas que mudaram a minha vida. E hoje está sendo um dia bem emotivo, porque foi um dia bem movimentado no hospital. Então pode ser que eu me emocione algumas vezes, tá? Então eu aprendi muitas técnicas, eu aprendi sobre as doenças, eu aprendi sobre protocolos, eu aprendi a avaliar, eu aprendi na teoria o que uma doença faz com o nosso corpo. Mas aos poucos eu fui percebendo, entrando na casa das pessoas que eu cuido, no quarto do hospital, que elas me transformavam. E foi elas que passaram a me ensinar o que a doença faz no corpo. Existe uma pergunta que costuma aparecer silenciosamente quando a vida começa a se mostrar frágil. E não é uma pergunta que os pacientes me façam com palavras, ou uma pergunta que eles me façam diretamente. Mas eu percebo essa pergunta no olhar, eu percebo essa pergunta no silêncio, nas despedidas. E essa pergunta, que geralmente está rondando aquele ser, é: será que a minha vida valeu a pena? Percebam que essa não é uma pergunta sobre morrer, é uma pergunta sobre viver. E isso me fez perceber algo muito importante. Nós passamos grande parte da nossa vida querendo ganhar tempo, não é assim? Sou só eu? Não, ufa. A gente passa muito tempo preocupado em ganhar tempo. A gente lava uma louça escutando um podcast para ganhar tempo. Eu estou cozinhando, mas eu coloco um vídeo para assistir, que daí eu aprendo enquanto eu cozinho. Eu coloco um filme para assistir, mas eu não desligo meu celular e eu vejo toda hora se alguém me mandou uma mensagem. E quase nunca a gente se pergunta o que a gente está fazendo com esse tempo. Esse tempo que a gente fica querendo ganhar. Tem uma frase de uma médica paliativista, na qual eu tive a honra de trabalhar, que é a doutora Ana Cláudia Quintana, que me acompanha há muitos anos. E ela diz assim: a consciência da morte é a maior realizadora de sonhos que existe. Porque geralmente, quando aquele paciente ele recebe um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, ele percebe que ele precisa cuidar desse tempo. E depois de acompanhar tantas pessoas, eu entendi o significado verdadeiro dessa frase. A morte, ela tem uma capacidade curiosa. Ela organiza prioridades, ela retira os excessos, ela revela o essencial. Se hoje vocês recebessem a notícia de que o tempo de vocês é menor do que vocês imaginam, o que deixaria de ser importante amanhã? E o que passaria a ser essencial? Talvez essa resposta seja exatamente o lugar onde Deus esteja convidando cada um de nós para viver melhor. Quando a gente fala de morte, a gente fala de vida. E eu não sei se todos aqui sabem, né? Eu vou trazer uma informação nova, reveladora. Todos nós aqui vamos morrer. Não sei se eu surpreendi alguém. Desculpa se eu assustei alguém nesse momento, mas todos nós vamos morrer.
E, de repente, aquilo que parecia urgente deixa de ser importante. E aquilo que parecia pequeno se torna gigantesco. Um abraço, uma conversa, um pedido de perdão, uma música. A gente começa a reparar no vento, a gente começa a reparar na natureza, a gente percebe que o tempo, de repente, tem outro percurso. O cheiro da comida em casa, aquele cheiro de alho e cebola, e principalmente a presença de alguém segurando a nossa mão. E é muito curioso porque eu nunca ouvi um paciente olhar para mim e falar assim: nossa, eu gostaria de ter tido a oportunidade de responder mais e-mails. Nossa, eu respondi poucos WhatsApp. Nenhum deles olha para mim e fala assim: nossa, mas se eu tivesse R$2.000 a mais na minha conta agora. E eles passam a falar outro tipo de coisa. Eu escuto muito: ai, eu gostaria de ter passado mais tempo com os meus filhos. Eu gostaria de ter viajado. Eu gostaria de ter realizado um sonho. E foi assim que eu comecei a me perguntar o seguinte: será que a gente precisa esperar um diagnóstico grave e ameaçador da vida para descobrir o que realmente importa? Essa pergunta também é profundamente espírita, não é? Porque a doutrina espírita, ela nos convida constantemente, todos os dias, ao autoconhecimento. Ela nos lembra que somos espíritos imortais, vivendo uma experiência temporária na matéria. E isso muda completamente a nossa perspectiva e que não somos esse corpo, né? E que esse corpo, ele é finito. Nós somos espíritos utilizando o corpo para aprender, para amar, para reparar, para crescer, para evoluir. E se a vida continua, então cada dia vivido possui um valor diferente. A gente saber que a vida continua não devia paralisar a gente, no sentido de, na próxima eu faço. Ai, na próxima eu vejo isso. Porque a gente tem que aproveitar o aqui e o agora, né? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E a resposta que os espíritos trazem, ela é simples e muito profunda. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E essa resposta, ela me emociona muito e me traz muitas reflexões a partir disso. Porque significa que a existência, ela não acontece por acaso. Ninguém está aqui por um acaso ou fora do lugar onde precisava estar. E com isso, nem o sofrimento está fora da onde ele precisava estar. Nem os encontros, nem as pessoas, nem as vivências. E tudo pode ser transformado em aprendizado. E aqui eu não quero de forma alguma romantizar a dor, porque a dor dói e dói de verdade. A doença, ela limita. O luto, ele machuca. E nós que trabalhamos com os cuidados paliativos, a gente nunca pode banalizar o sofrimento humano, assim como nós espíritas também não. Mas a gente pode acreditar que mesmo dentro da dor, a gente vai ter aprendizado, a gente vai ressignificar, e que existe possibilidade de crescimento, de reconciliação e de muito amor. Uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, que eu gosto muito, Kardec pergunta qual é o verdadeiro homem de bem. E a resposta não fala de riqueza, não fala de inteligência e muito menos de religião.
ela fala daquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. E isso nos aproxima muito da parte humana que todos nós temos. No final da vida, ninguém quer ser lembrado pelo cargo que ocupou na empresa, ninguém quer ser lembrado por algo que não vai ser levado como um legado. Todos nós queremos ser lembrados pelo que plantamos de amor e deixamos de bem. Eu me lembro de um paciente, me lembro de alguns nesse momento, mas de um paciente que estava muito debilitado em casa. E eu perguntei para ele como que ele gostaria de fazer naquele dia, o que ele gostaria de fazer naquele dia, que pudesse deixar o dia dele um pouco mais alegre, um pouco mais confortável, menos doloroso. E ele olhou para mim e falou assim: doutor, eu queria sentir o vento. E tá bom, achei que ele ia me pedir assim, uma coisa extraordinária, né? Uma coisa grandiosa, uma coisa muito difícil de conseguir realizar. Ele queria sentir o vento. Colocamos ele na cadeira, ele foi até a varanda, fechou os olhos, sentiu a brisa. E naquele dia, eu aprendi que a qualidade de vida, e pode valer a pena essa vida, dentro de uma brisa. Me lembro de um outro que estava internado, já em fase final. Ele estava internado no hospital e eu entrei no quarto, ele estava com uma carinha assim, toda tensa, né? Perguntei se ele estava com dor. Ele fez assim com a cabeça, então eu sabia que ele estava com muita dor. Se ele estava tentando esconder, né? E aí eu perguntei para ele o que naquele dia, naquela hora, eu podia fazer para que ele ficasse um pouquinho melhor. Ele olhou para mim e falou: você não vai poder fazer. Eu falei: mas o que é? Me fala, quem sabe? Mas nisso eu já estava com medo, porque eu falei: ele vai me pedir uma coisa muito grande. Ele falou: mas eu quero uma coisa que não pode entrar no hospital. Nossa, não pode entrar no hospital? Será que é o mar? Será que é um bichinho de estimação? Ele olhou para mim e falou assim: eu queria uma Coca-Cola bem gelada. Vai eu lá na cantina pegar uma Coca-Cola, esconder no jaleco. Os médicos sabiam, mas a sensação dele estar fazendo uma coisa muito fora da lei do hospital, deixou ele tão feliz e tão em êxtase. E aquilo mudou o dia dele. Tirei um sorriso, ele tomou a coquinha e ele ficou bem. Me lembro também de um outro paciente que eu cheguei na casa e a família inteira falava para mim: olha, não se pode falar com ele, nada com ele de religião, tá? Eu, não. Não pode falar com ele de religião, de Deus, de Jesus, nunca toque nesse assunto. E tá bom. E ele tinha esclerose lateral amiotrófica, né, que é uma doença que a musculatura vai parando, mas o cognitivo fica preservado. E eu cheguei lá naquele dia e ele sempre gostava de passear de carro. Então, ele já não andava mais, não falava mais, respirava por equipamentos. E eu cheguei lá e falei assim: o senhor não quer ir andar de carro? E ele se comunicava comigo piscando, né? Então, quando era assim, ele dava uma piscada. Ele quer andar de carro? Nada de piscada. Fui fazendo inúmeras perguntas, eu acho que eu dei umas 30 opções para ele. Eu falei assim: gente, acabou todas as minhas fichas. E aí eu, né, naquele momento que a gente conversa com a espiritualidade, para alguém dar uma luz, né? Falar assim: pelo amor de Deus, me ajuda. Eu passei o olho assim e tinha um evangelho segundo o Espiritismo. Falei: do nada um evangelho do segundo o Espiritismo aqui em cima, né?
Aí eu falei assim, por acaso o senhor quer que eu leia um livro? Piscou. Não é possível. Falei, quer que eu leia uma passagem desse evangelho que está aqui em cima? E uma lágrima escorreu. Com essas histórias... Peraí, moço, não acabou meu tempo, não. Com essas histórias, a gente percebe que, às vezes, aquilo que é mais simples, às vezes não, todas as vezes, aquilo que é mais simples é o que faz o nosso coração pulsar. E quando a gente pensa em nos preparar para a morte, isso não significa que a gente vai aprender a morrer. Jesus também nunca preparou as pessoas para morrer. Jesus preparava as pessoas para viver. Quando encontramos Jesus no Evangelho, raramente vemos discursos sobre a morte, né? A gente vê convites: ama, perdoa, levanta, confia, serve. A morte nunca foi o centro da mensagem de Jesus. A vida sempre foi. Talvez seja por isso que a ressurreição seja tão simbólica, né? Ela nos lembra que o amor, ele é maior que a morte. E depois de tantos anos acompanhando essas famílias, esses pacientes, esses espíritos, eu descobri que existe algo que nenhuma tecnologia ela pode substituir, que é a presença. Muitas vezes o que mais cura não é uma palavra, é alguém segurar a mão. Vivemos uma época em que estamos conectados o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está conectado. Mas muitos profundamente sozinhos. E os pacientes, eles me ensinaram que ninguém devia atravessar a dor sozinho. Há uma lição que eu aprendi que mudou a minha forma de viver. Nós acreditamos que temos tempo. Não é assim? Todos nós aqui acreditamos que temos um tempo. Só que a gente acredita que esse tempo é longo, não é? A gente planeja as felicidades sempre para depois. Então a gente fala, nossa, quando eu terminar a faculdade, aí sim vai ser bom. Quando eu trocar de emprego e eu ganhar mais, aí eu vou aproveitar melhor essa vida. Quando eu aposentar, alguém já pensou isso? Quando eu aposentar, aí eu descanso. Um monte de gente riu e fez assim, ó. Quando os meus filhos crescerem, aí eu posso relaxar. Só que mãe e pai, o filho tá lá grandão e a mãe não tá relaxada, não é assim? E a vida, ela acontece no presente, ela acontece no agora. A única existência sobre a qual a gente pode agir, pode mudar as circunstâncias, é o agora. Depois de tantos encontros, eu comecei a perceber uma coisa muito, muito, muito bonita. Quando perguntamos para a pessoa o que realmente importa, elas quase nunca falam da morte. Então, quando eu chego nos meus pacientes e eu começo a pensar com eles como eles querem ser cuidados e o que eles querem aqui para frente, ninguém olha para mim e fala assim, eu quero acabar com tudo. Todos eles decidem que agora eu preciso viver. Aquele tempo que eu achei que estava muito lá na frente, que eu tinha muito tempo, talvez eu não tenha, então eu preciso correr para aproveitar o agora. E eles falam então sobre música, eles falam sobre estar com a família, eles falam que eles querem ver o mar mais uma vez, eles falam que eles querem aproveitar os netos. Nenhum deles falam para mim que eles querem ir lá para a empresa para fazer mais uma hora extra. Nenhum deles. E isso me fez entender que mesmo diante da finitude, a gente continua procurando a vida.
E talvez seja por isso que o Espiritismo seja tão consolador. Porque, mesmo ele sendo o consolador, ele não elimina a saudade de quem já foi. A saudade, ela fica aqui. Ele não tira a dor de perder alguém. Ele não tira a dor de estarmos num processo difícil. Mas ele nos dá e nos oferece a esperança da continuidade, a esperança do reencontro, a esperança de que o amor não termina quando o coração para de bater. E nós espíritas, teoricamente, e muito teoricamente, a gente devia saber lidar com a morte, mas a gente não lida bem com ela. Talvez porque a gente não fale tanto dela, e não fale dela como um processo natural. A gente não fala dela sem medo. E talvez tudo isso aconteça porque a gente tem a sensação de que deixou passar alguma coisa. Tanto para as nossas vidas, quanto para aqueles que a gente convive e ama. Eu deixei de estar com a minha mãe, eu deixei de estar com a minha avó, eu deixei de fazer algo. Então essa sensação de culpa nos traz um pouco do medo, o medo do desconhecido, porque em algum lugar a gente não conhece a sensação. A gente tem a dádiva e o presente dessa proteção do esquecimento. Então a gente não lembra como foi falecer da última vez. Alguém lembra? Não, eu também não. Então eu não sei como é. E essa sensação de que talvez a vida está passando, ela faz aumentar o medo da morte. E quando a gente entende que a morte ela é um processo natural, que ela vai chegar, a gente passa a viver melhor. E é interessante porque esses pacientes que estão em cuidados paliativos, logo não têm a possibilidade de cura de uma doença grave, eles têm a certeza de que pode ser amanhã. E aí eles não deixam nada para amanhã. Então eles não deixam de falar aquilo que eles querem falar, eles não deixam de se despedir, eles vão organizando a finança, eles vão organizando as lembranças que vão deixar para os netos. E aí quando a gente vê, eles estão vivendo melhor. E por estar vivendo melhor, eles vivem mais. Muitas vezes, um médico dá o diagnóstico de uma doença grave e diz assim para a família, às vezes longe do paciente, mais 6 meses. Ninguém conta para esse paciente sobre os 6 meses. E ele vive mais 2 anos. Milagre? Não. Ele passou a viver. E aí, por passar a viver, ele viveu bem, viveu mais tempo, viveu sem amarras. Nenhum paciente meu fica bravo caso o arroz queime. O arroz queimou, ele cozinha um macarrão. Não tem macarrão, ele pede um lanche. Ele não perde tempo com coisa que não importa. E é isso que talvez fosse importante a gente aprender. A gente não se importar com aquilo que não tem importância. A gente aproveitar mais os momentos de presença, aproveitar mais os momentos que nos trazem prazer. Não ter vergonha de aprender algo novo. Não ter vergonha de começar algo novo. Um paciente meu olhou para mim e falou assim: Gabi, você acha que dá tempo de eu começar a aprender violão? Falei, claro que dá. Ele aprendeu uma nota, mas aprendeu. Aprendeu uma nota, não é? Então, a morte, ela nos ensina a viver. E mais uma vez eu queria colocar essa pergunta para vocês, caso alguém se sinta à vontade de compartilhar. Mas se não quiser compartilhar também, tudo bem. Mas
se você soubesse hoje a quantidade de tempo que você tem, o que você faria de diferente? Isso é muito bom. Uhum. Uhum. Alguém pediria demissão? Ninguém? Só dois? Só nós três pediria demissão? Gente, a primeira coisa, me demito. É. Tenho um mês. Vou limitar, vou afunilar um pouco a pergunta, vai. Tá muito ampla. Nossa, eu tenho mais um mês. No dia 13/8, às 8 horas da noite, eu vou dar o meu último suspiro. Dei data, dei hora. Agora, sabendo que é um mês, mais alguém pediria demissão? Ah, ufa! Alguém iria querer viajar? Ó, um monte de gente. Alguém ia passar mais tempo com a família? Alguém ia comprar um carro? Não. Alguém? Você? Alguém iria querer aprender alguma coisa nova? Aprender alguma coisa nova? Sim. Com um mês. E com 6 meses? As decisões continuam iguais? E daqui 30 anos? Separei o grupo? Separei, né? Teve gente que fez os cálculos, falou, bom, daqui 30 anos, já fez assim, ó. E alguns ali fizeram o cálculo, falou, daqui 30 anos, continuo querendo aprender alguma coisa, fazer uma viagem. Nada tem garantia. Uma coisa importante que a gente sempre conversa com os pacientes e com as famílias, porque existe uma ansiedade muito grande de quando vai ser, até quando, quanto tempo. E a medicina, ela não consegue cravar quanto tempo. Ela pode fazer uma estimativa, mas ela não consegue garantir quanto tempo. Só que para nós, também não. Não existe esse cravar de dia, horário, né? Só que com o lembrete de hoje, fica o convite para se repensar no que pode ser diferente com esse lembrete de que a morte ela chega, a despedida ela chega. Será que vale eu perder tempo com rancor? Será que vale eu perder tempo com preconceito? Será que vale perder tempo fazendo coisas que não importam de verdade para mim? Se alguém sair daqui, pedir demissão, comprar um carro e viajar, não coloca a culpa em mim. É uma reflexão de cada um. Mas a partir do momento em que a gente começa a viver e a aproveitar, a gente se desliga um pouco dessa ideia de quanto tempo ainda eu tenho. Porque a vida ela já está valendo viver agora. Então, se for amanhã, já está tudo bem.
Hoje, depois de tantas casas visitadas, tantos pacientes acompanhados e tantas despedidas vividas, porque na área da saúde a gente eles tentam, né? Mas não é sempre que eles conseguem, não. Eles tentam ensinar que o profissional de saúde ele não pode se apegar, ele não pode se envolver com o paciente. Mas isso na prática não acontece, porque a gente está cuidando de uma pessoa, e nós somos pessoas, né? Então, os cuidados paliativos, ele veio me ensinar isso também, porque no começo, eu trabalhava numa casa de repouso, e os meus pacientes eram todos 85 mais. Então, estava perto da passagem. Só que eu fui ensinada que eu não podia falar disso, né? E os meus pacientes, eles começaram a falecer, e eu comecei a pensar, meu Deus, eu não aproveitei tudo que ele podia me ensinar. Eu não disse para ele que ele era muito especial para mim. E eu perdi muitas oportunidades. E os cuidados paliativos, e a gente falar de morte e ter a visão da doutrina espírita, ela nos lembra que a gente não pode perder esse tempo. Que a gente precisa viver muito bem vivida a nossa vida, mas a gente precisa também contar para as pessoas o quão importante essas pessoas são para nós, o quanto elas mudam a nossa vida também. Eu dei o exemplo aqui dos meus pacientes, mas não é só para eles que eu faço isso, né? É para a família, né? É para os amigos. E é um convite também, mais um convite para vocês também valorizar a vida de quem está perto de vocês, porque essa vida também é finita. Então, são muitas reflexões, porque é pensar no nosso, né, no meu hoje, mas é pensar no hoje também daqueles que eu amo. Porque vai chegar o reencontro. A doutrina espírita nos traz essa esperança. Vai chegar o reencontro. Só que a gente também não sabe quando esse reencontro vai ser. A gente não pode perder a oportunidade dessa pessoa saber agora isso. E a gente não pode deixar passar essas oportunidades. Cada paciente deixou um pedaço deles em mim, cada família me ensinou alguma coisa, e talvez a maior delas, o maior ensinamento delas para mim foi: não espere a morte para aprender a viver. Abrace hoje, perdoe hoje, peça perdão hoje, olhe para quem está ao seu lado hoje, agradeça hoje. E agradeça não só as pessoas que estão ao seu redor e a vida, o que você conquistou de material, mas agradeça ao seu corpo físico, que hoje te possibilita viver tantas coisas, né? Viver é o maior preparo para retornar à vida espiritual. E é interessante a gente pensar isso também. Uma vez, eu e uns amigos, a gente ficou nessa reflexão, né? Será que quando a gente encarna aqui, a gente morreu lá para alguém? Será que quando aqui eu desencarno, vai ter um monte de gente feliz porque eu vou nascer lá? Então, quando esse retorno acontecer, que possamos levar conosco não apenas os anos que vivemos aqui, mas o amor que fomos capazes de construir e as experiências que fomos capazes de viver. Muito obrigada.